Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com mais um vídeo. Hoje trago um exercício composto por 3 alíneas. Temos aqui uma função f definida em R+, na semirreta positiva. Desta maneira, f de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x, se x está neste intervalo aberto de 0 a 1. A imagem do 1 é igual a 1 e se x for maior do que 1, então f de x é igual a e elevado a 1 menos x sobre 2. Bom, pretendemos verificar que a função f é contínua aqui no ponto 1. De seguida, vamos mostrar que f é derivável em todos os pontos do seu domínio, em R+. E, por último, calcular caso exista o valor deste integral impróprio. Vamos lá, então? Bem, aqui nesta imagem já temos o gráfico da função f. Para x entre 0 e 1, f de x é 1 sobre raiz de x, como acabei de dizer. Repara que se x for muito pequeno, o denominador vai para 0 e, portanto, a função vai para mais infinito. Temos aqui uma assíntota vertical. Por outro lado, se x for muito grande, f de x é igual a e elevado a 1 menos x sobre 2, ou seja, 1 sobre e elevado a este expoente, x menos 1 sobre 2. Quando x tende para mais infinito, este expoente vai para mais infinito. E, portanto, o e elevado a este expoente continua a ir para mais infinito. Logo, a função tende para 0 quando x é muito grande. Ok? Portanto, temos aqui uma assíntota horizontal. Bom, aparentemente a função é contínua neste ponto. Parece que também é derivável, mas devemos justificar isso de forma analítica. Ok? Vamos lá então. Bom, mostre que f é contínua no ponto 1. Bem, vamos calcular os limites laterais, não é? O limite de f de x quando x tende para 1 por valores inferiores. Portanto, x aproxima-se de 1 pela esquerda. Isto é igual ao limite quando x tende para 1 menos. Agora, a expressão da função, quando x é menor que 1, é 1 sobre raiz de x. Está aqui. Portanto, 1 sobre raiz de x. Bom, este limite obtém-se simplesmente substituindo o x por 1. 1 sobre raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Agora calculamos o limite lateral direito, limite de f de x, quando x tende para 1 por valores superiores. Portanto, agora o x aproxima-se do 1 por este lado. Isto é igual ao limite quando x tende para 1 mais. A expressão da função agora é esta exponencial, que eu tenho aqui, é elevado a 1 menos x sobre 2. Bom, e aqui resta-nos substituir o x por 1. Fica e elevado a 0, que também é igual a 1. Estes valores são iguais, portanto, existe o limite de f de x quando x tende para 1 e é igual a 1, ok? Mas 1 é também a imagem do ponto 1. Logo, f é contínua no ponto 1. Já está. Podemos confirmar aqui no gráfico. Portanto, a função é contínua neste ponto. Agora, na linha 2,
mostre que a função é derivável em todos os pontos, de 0 a mais infinito. Bem, vamos proceder desta maneira. Portanto, f é derivável no intervalo aberto 0 a 1. Ok? Tem que ser intervalo aberto, 0 a 1. E a sua derivada é f' de x igual à derivada aqui desta expressão, não é? 1 sobre a raiz de x. Assim. Bom, raiz de x é o mesmo que x elevado a 1 meio. Portanto, aqui temos x elevado a menos 1 meio. Vamos derivar aqui esta potência. Fica menos 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio menos 1, que dá menos 3 meios. Igual a menos 1 sobre 2 vezes x elevado a 3 meios. Isto é igual a menos 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo, que dá menos 1 sobre 2 x raiz de x. Ok? Bom, agora a função f é também derivável no intervalo aberto de 1 a mais infinito. Ok? E a sua derivada é f' de x igual à derivada desta exponencial que temos ali, e elevado a 1 menos x sobre 2. Assim. Bom, vamos derivar o expoente. Fica então 1 menos x sobre 2 linha vezes e elevado a 1 menos x sobre 2. Estou a usar as regras de derivação, neste caso a derivada da função exponencial. Temos aqui uma composta da função exponencial. Igual, a derivada de 1 meio é 0 e a derivada de menos x sobre 2 é menos 1 meio. Vezes g elevado a 1 menos x sobre 2. Já está. Bom, agora falta-nos averiguar se a função f é derivável no ponto 1. Não vou calcular as derivadas laterais, vou recorrer a um resultado teórico desta maneira. Portanto, o limite de f' de x, quando x tende para 1 por valores inferiores, temos aqui a derivada, é igual ao limite quando x tende para 1 menos de menos 1 sobre 2x raiz de x. Bom, e este limite obtém-se substituindo x por 1. Fica menos 1 meio. Está certo? Por outro lado, o limite da derivada, portanto, f' de x, quando x agora tende para 1 por valores superiores, é igual ao limite quando x tende para 1 mais. Portanto, eu já tenho a derivada para todos os pontos x maiores do que 1, que é esta expressão que está aqui. Portanto, fica aqui menos e elevado a 1 menos x sobre 2 sobre 2. Bom,
E o valor deste limite é igual a menos e elevado a zero, ok? Que é 1 sobre 2. Conclusão, existe o limite de f' de x quando x tende para 1 e é igual a menos o meio, uma vez que os limites laterais da função derivada são iguais. Portanto, isto é igual a menos o meio. Ok? E sabemos pela a linha anterior que a função f é contínua no ponto 1. Então, daqui nós podemos concluir que f é derivável em 1, no ponto 1, e f' de 1 é o valor deste limite, ou seja, menos o meio. Portanto, desta forma, evitamos ter de calcular as derivadas laterais pela definição. Portanto, a derivada da função f no ponto 1 é menos o meio, que é o declive da reta tangente aqui ao gráfico no ponto 1, 1. Ok? Bom, resta-nos responder à questão 3, mas antes disso vamos só aqui concluir, portanto, f' de x, como é que está definida, é igual, portanto, para x menor do que 1 tem esta expressão, que eu já coloquei aqui em cima, portanto, menos 1 sobre 2x raiz de x, isto, como disse, para x menor do que 1 e maior que 0, claro. Depois, f' de 1 é menos o meio, eu já coloquei aqui, se x for igual a 1, e a derivada para x no intervalo de 1 a mais infinito é esta expressão que está aqui. Portanto, já está aqui também, menos e elevado a 1 menos x sobre 2, e agora aqui no denominador também temos um 2, se x for maior que 1. Portanto, a função é derivável em todos os pontos. Bom, agora sim, passamos à questão 3. Calcula, caso exista, o valor deste integral impróprio de 0 a mais infinito. Portanto, é um integral impróprio por duplo motivo. Primeiro, porque a função f não está definida no ponto 0, e depois porque temos aqui o mais infinito. Bem, então vamos proceder desta maneira. O integral de 0 a mais infinito de f de x dx é igual ao integral de 0 até 1 de f de x dx mais o integral de 1 até mais infinito de f de x dx. Bem, mas quando x está no intervalo 0 a 1, f de x é 1 sobre raiz de x. Portanto, vamos pôr aqui 1 sobre raiz de x. E quando x é maior do que 1, f de x, recordam-se, é esta expressão que está aqui, é elevado a 1 menos x sobre 2. Está certo? Bom, para calcularmos estes dois integrais impróprios, este é impróprio no 0, este é impróprio no limite superior,
Vamos precisar aqui das primitivas, não é? Portanto, vamos já calcular aqui duas primitivas. Primitiva de 1 sobre raiz de x dx. Isto é o mesmo que a primitiva de x elevado a menos 1 meio dx. E é igual a x elevado a menos 1 meio mais 1, que dá 1 meio, sobre 1 meio. Mais uma constante c, que eu vou considerar igual a zero. Bem, e isto simplificado dá 2 raiz quadrada de x. Agora, a primitiva desta função aqui é elevado a 1 menos x sobre 2 dx. É igual, é elevado a 1 menos x sobre 2 dx. A derivada deste expoente é menos 1 meio. Então, multiplico aqui por menos 1 meio. E para compensar, antes do integral, multiplicamos por menos 2. Porquê? Desta forma, temos aqui a primitiva de u' vezes g elevado a u, que é igual a e elevado a u, 1 menos x sobre 2. U é esta expressão, 1 menos x sobre 2. Está bem? Mais uma constante c igual a 0. Bom, logo, este integral que temos aqui, o integral de 0 até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Bom, a função não está definida no zero, correto? Então vamos ter que começar um pouco à direita, aqui neste epsilon. Vamos integrar a função de epsilon até 1, ok? De epsilon a 1. 1 sobre raiz de x dx. Calculamos este integral definido e depois, que vem em função de epsilon, e no final fazemos o epsilon tender para 0, por valores superiores. Está bem? Então vamos lá. Isto é igual ao limite quando o epsilon tende para 0, mais a primitiva já cá está. Vamos já meter aqui a primitiva. 2 raiz de x. Aqui temos um epsilon e aqui temos um 1. Não é? Estamos a utilizar o teorema fundamental do cálculo. Igual ao limite quando o epsilon tende para 0 mais 2 raiz de 1 menos 2 raiz de epsilon. E agora vou calcular o limite. Isto dá 2 menos 2 vezes 0, ou seja, 0, que é igual a 2. Ok? Bom, agora calculamos este integral impróprio. Integral de 1 a mais infinito de e elevado a 1 menos x, tudo isto sobre 2 dx. Bom, temos aqui mais infinito, então vamos olhar para a nossa figura, calculamos o integral de 1 até um número muito grande, por exemplo, m. Ok? Integral de 1 até m de e elevado a 1 menos x sobre 2 dx. Para cada m, isto é um integral definido. O resultado vai depender deste m. No final, dizemos que o m tende para mais infinito. Assim. Bom, isto é igual ao limite quando o m tende para mais infinito. A primitiva já calculamos, é esta que está aqui.
Vamos colocá-la aqui. Portanto, é menos 2. Vamos pôr assim, menos 2. E agora coloco esta expressão em denominador. E elevado, mas para isso colocamos o simétrico do expoente. Em vez de 1 menos x, coloco x menos 1. Sobre 2. Assim. Aqui temos um 1 e aqui temos um m. Igual ao limite, quando o m tende para mais infinito, de menos 2 sobre e elevado a m menos 1 sobre 2. Menos, vai ficar mais, 2 sobre e elevado a 1 menos 1, ou seja, e elevado a 0. Bom, e eu agora calculo este limite. Portanto, aqui, quando o m tende para mais infinito, este expoente, m menos 1 sobre 2, também tende para mais infinito. Esta exponencial também vai para mais infinito e, portanto, esta fração tende para 0. Portanto, fica aqui menos 0 mais 2 sobre 1, que é igual a 2. Bom, em termos geométricos, o integral de 1 a mais infinito dá-nos a área da região que fica abaixo do gráfico, aqui da função y igual a e elevado a 1 menos x sobre 2. Portanto, é uma região ilimitada, mas a sua área é finita, é igual a 2. E aqui também deu 2. Significa que a área da região também ilimitada, que fica abaixo do gráfico da função y igual a 1 sobre raiz de x, com x entre 0 e 1, e acima do eixo de x, é também igual a 2. Daqui, esta área é igual a 2. Conclusão, o integral impróprio é convergente. Isto é igual a 2, este também é igual a 2, portanto, isto é igual a 2 mais 2 é igual a 4. Ok? Bom, e terminou o exercício. Espero que tenham conseguido acompanhar este vídeo. Fiquem bem, vemo-nos, ou pelo menos ouvimo-nos num próximo vídeo. Tchau!